E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que sejam bem. Se não tiverem, fiquem melhor, porque Jesus morreu por nós. Ó, que crente. Mas gente, não tem do que reclamar, não. Se a vida tá ruim, é pra gerar perseverança em nós. Enfim, Romanos capítulo 15, versículo 1. Fala assim: Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Né? Uma profecia, no caso. Então, esse texto aqui eu podia só ler ele e acabar o vídeo, durando 1 minuto. Cara, o texto está falando aqui a gente deve suportar a fraqueza dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. O mais forte ele vive por mais fraco. É duro ouvir isso? Não sei. Talvez tu possa ser alguém que está num momento de fraqueza e os mais fortes vão lutar por ti. E às vezes tu pode estar num momento de força e tu vai lutar pelos mais fracos. É assim que funciona um grupo, é assim que nós nos protegemos e nos santificamos. A gente tem que entender que, na verdade, a gente é uma comunidade una, né, em Cristo. A gente somos um só, nós somos um só em Cristo e a gente tem que se fortalecer, seja pastor, seja um irmãozinho que chegou ontem, seja um apóstolo, seja quem for, nós somos irmãos por meio de Cristo. Então a gente deve confessar os pecados uns aos outros, a gente deve fortalecer uns aos outros na fé, nós devemos suportar a fraqueza um dos outros. Porque uma vida em comunidade, na verdade, é uma vida de exposição à fraqueza dos outros. Quanto mais próximo um relacionamento é, mais a gente vai conhecer as fraquezas das pessoas. Quanto mais próximo a gente fica de alguém, mais a gente vai conhecer os defeitos e as fraquezas daquela pessoa. E o que a gente deve fazer? Ser fortes. Nós devemos ser fortes por essa pessoa e fortalecer ela na fé. Ajudando ela, ouvindo ela, compartilhando com ela sabedorias e muitas vezes só ouvindo de fato. Esse texto é muito interessante porque a gente pensa que o forte é o que sabe se virar sozinho. Mas não, na verdade não. O forte é o que consegue cuidar de outros. O forte é o que não pensa só em si mesmo. A gente tem dois extremos aqui que a gente tem que cuidar. Que é o quê? O forte, que nunca quer ser fraco, e todos temos fraquezas, porque todos pecamos e caímos, inclusive pastores, profetas, etc. Todos têm fraquezas, eles devem ser fortalecidos na fé. Então, a gente não pode idealizar pastores, idealizar líderes como se eles não tivessem pecados, como se eles não tivessem erros. Não, eles têm, e nós temos que ser fortes para suportar os erros deles. Claro, gente, não estou falando erros absurdos contra a religião e a fé, mas eu estou dizendo erros normais, pecados. Nós pecamos, nós nos arrependemos, nós confessamos, nós compartilhamos com a comunidade e a comunidade nos fortalece. Esse é o básico da fé. Então a gente não pode idealizar pastores de primeiro erro que eles fazem, nós nos escandalizamos e saímos. Ou o primeiro erro que eles cometem é nós nos chateamos profundamente. Não, nós temos que ser fortes para suportar as fraquezas deles. E também existe o outro extremo, que é o irmão que se sente tão fraco que nunca pode ser forte por ninguém. É a ovelha ferida da igreja, que está, vamos dizer, há 10 anos na igreja e não ajuda a comunidade em nada porque ainda se sente tem que ser o centro das atenções. Isso é complicado porque a gente vive num corpo, no corpo de Cristo. E quando algo está fazendo só peso no corpo, torna inútil. E, cara, não serve para nada. É melhor não ter o peso no corpo. É como se o deficiente, vamos dizer assim, um deficiente físico, é melhor amputar o braço do que ter um braço paralisado.
Porque o braço paralisado ele vai gerar peso, vai gerar incômodo, vai bater, ele pode queimar, não vai sentir, tem não tem sensibilidade ali, vamos dizer. Então é melhor que não tivesse, porque é mais fácil um deficiente físico viver com o membro amputado do que com um membro sugando energia, peso e ele não tendo controle sobre aquilo. Então, cara, se já tá há 15 anos, 10 anos, 5 anos, 7 anos e tu não tá gerando fruto, tu só tá absorvendo, vigia. Vigia porque a gente tem que gerar fruto. A gente tem que ser forte em alguma coisa. A gente não pode ser fraco em tudo. Talvez tu tenha mais fraquezas que forças. Amém. Que Cristo apareça tanto na tua vida e se manifeste tanto na tua vida que tu comece a ser mais forte. E eu tenho fraquezas diversas. Eu não escondo elas porque, não, sei lá, sou cara de pau, não tenho vergonha? Talvez. O que eu quero dizer é, nós não podemos ser peso. A gente pode passar por momentos difíceis e os irmãos têm que nos apoiar e ser fortes por nós. Mas nós não podemos ser pesos. Esse é o outro extremo. Ou tu é um peso ou tu é o cara que não erra. Não, nenhum dos dois. Tu fortalece os mais fracos e outros te fortalecem também. Essa é a vida em comunidade. É assim que deveria ser. A gente tem que perdoar uns aos outros, a gente tem que edificar uns aos outros, a gente tem que abençoar uns aos outros. Então vamos dizer que um irmão tem dificuldade de receber pessoas em sua casa, abrir um grupo caseiro, não sei, enfim. Tem dificuldade nisso, ele é muito estressado, vamos por um exemplo. O irmão é muito estressado. Cara, nós temos que entender que ele é estressado, que Deus está tratando nele, ele tem que querer ser tratado por Jesus, Jesus está tratando nele, a gente ora por ele. E se ele estressar, a gente perdoa ele, porque nós temos que ser os fortes que ajudam ele na fraqueza. E caso pode ser o contrário, eu sou um cara muito calmo. Às vezes eu posso acabar para evitar uma confusão não me posicionando. E isso pode gerar coisas ruins na minha vida. Então os mais fortes vão ter que me ajudar nessa minha fraqueza, que é a falta de posicionamento. Enfim, cada um vai se ajudando nos extremos até achar a medida do varão perfeito, entende? Esse texto me chama muito a atenção porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que pensa que a força ou a liberdade está em ser independente, mas o evangelho prega o contrário. A verdadeira força é aquele que ajuda o mais fraco. Eu estava conversando com uns irmãos da igreja numa célula e me chamou a atenção algo que eu falei ali. Eu falei, dá uma pregação, pode pregar tu. Eu falei para eles, não, pega tu. O que é? Eu estava falando do UFC, né? O UFC existe um local que os melhores lutadores do UFC, eles são desse local. Que agora, porque eu tô falando, eu não vou me lembrar o nome. Mas esse local é um lugar alto. É Daguestão. No Daguestão é um lugar alto, que eles treinam muito. E por ser um lugar alto tem pouco oxigênio. Quando esses lutadores descem, eles estão bombados, porque é muito oxigênio ou se alguém vai no território deles, eles ficam mais fracos porque eles não estão acostumados com pouco oxigênio. Da mesma forma no futebol, se jogadores que estão acostumados com uma altitude baixa vão para um lugar alto, eles sentem a atmosfera, eles sentem a falta de oxigênio, enquanto os outros que já estão acostumados não sentem. Então a gente tem que entender que existem lugares altos. E às vezes essa pessoa tem que descer para os lugares para resgatar os outros e puxar para os lugares altos. Porque o lugar alto te capacita, é outra atmosfera, te dá força. E isso são áreas, na verdade, não é tipo, essa pessoa está no lugar alto e essa pessoa está no lugar baixo e elas são. Não, tu pode estar num lugar alto na questão de conhecimento bíblico, mas pode estar num lugar baixo na luta contra a imoralidade sexual. Tu pode estar num lugar alto no louvor, vamos dizer, na adoração a Deus, né? Na adoração a Deus tu está num lugar alto, só que na hora de aplicar a palavra na tua vida, tu está num lugar baixo.
Então cada um vai se fortalecendo na fé, cada um vai se ajudando na fé para que todos possam crescer. Então perceba qual é a lição de casa. Perceba tuas forças para ajudar os fracos e perceba tuas fraquezas para pedir ajuda. Basicamente isso. É simples? É difícil? Sim, porque bate bem no orgulho, né? E todos temos um pouco de orgulho, temos que vencer, cravar na cruz, né? Amém? Então eu oro que nós possamos compartilhar as forças e as fraquezas com os outros, não guardar a força para si, não guardar as fraquezas para si, mas sim compartilhar com a comunidade e com os irmãos. Amém? Boa noite.